Muito bem, pessoal, vamos ver aqui um pouco mais sobre dispositivos de armazenamento. Vamos falar mais sobre o disco rígido mesmo. Na aula passada vocês viram um vídeo introdutório. Esse vídeo também é um pouco mais introdutório, só que um pouco mais denso do que o que vocês viram na aula passada, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de unidades de armazenamento, nós estamos falando de diversos tipos de unidades de armazenamento, não apenas do HD. Por exemplo, um disco de vinil, ele é uma unidade de armazenamento e que neste caso ele armazena música, né? Armazena sons. Acontece que da mesma forma que um vinil armazena som, ele também pode armazenar dados. Basta, por exemplo, que eu configure que uma nota musical qualquer, um Lá, por exemplo, significa 0 e um Dó significa 1. Pronto. A partir daí, toda vez que tiver um Lá é um 0, toda vez que tiver um Dó é um 1. E eu posso estipular, por exemplo, que cada notinha vai tocar por 1 milissegundo, ou mais talvez, né, por conta da rotação do disco. Eu posso colocar que ele não gira tão rápido assim. A gente pode estipular, por exemplo, que meio segundo. Então tocou uma nota Lá por meio segundo, é um bit, uma nota Dó por meio segundo, outro bit, e assim segue. Eu posso gravar dados digitais num disco de vinil. Como é que um disco de vinil grava? Você tem ranhuras, né? E essas ranhuras fazem vibrar a agulha e assim produz o som. Se vocês tiverem curiosidade, é só dar uma pesquisada no YouTube. Pesquisa lá como funciona um disco de vinil, ou então como fazer uma agulha caseira para ouvir disco de vinil. É bem bacana. Bom, eu posso gravar também meio magnético. A fita cassete é um meio magnético, o HD também é. Só que no caso da fita cassete, você vai gravar isso sequencialmente. Eu só consigo acessar um dado que está bem aqui no meio da fita se eu passar ela inteira para chegar lá. No caso de um disco de vinil, por exemplo, eu não preciso ler o disco inteiro para encontrar um dado que está aqui no meio. Eu posso vir direto com a agulha aqui no meio. Isso é uma vantagem do disco em relação à fita. Vocês talvez não tenham passado por essa, de escolher ouvir a música 4 e ter que adiantar a fita. Enquanto no disco você vê a ranhura 4 aqui, põe lá em cima dela. E outro meio aí de unidade de armazenamento, e essa a gente já utiliza nos computadores. Aliás, nos computadores mais antigos também se utilizava rolo de fita, inclusive fita cassete em alguns PCs mais antigos aí. O CD, ou DVD, ou Blu-ray, ele grava de maneira ótica. Então o que acontece aqui, ó, é que vai vir um raio de luz que vai ser refletido. Se eu encontrar uma determinada superfície, ele reflete para cá, por exemplo, e se tiver um buraquinho nessa superfície, esse buraquinho é milimétrico, esse raio vai se desviar. Então existe aqui um receptor numa determinada posição, esse é muito pequenininho, né? Tem um canhão de laser e um receptorzinho. Então o canhão vai mandar o laser para o CD e esse receptor recebe a reflexão. Se ele receber a reflexão, por exemplo, pode ser 1. Se ele não receber a reflexão, pode ser considerado 0. E assim eu gravo digitalmente. Tanto o vinil quanto a fita cassete eu consigo gravar também dados analógicos, tanto digitais quanto analógicos. Isso é bem simples. O CD eu não consigo gravar dados analógicos, é impossível. O CD ou ele vai refletir ou não vai refletir. Eu só tenho a lógica binária nele, não tem outro jeito. Um HD eu poderia configurá-lo para funcionar como uma fita de rolo e gravar dados analógicos, mas isso não faz sentido nenhum do ponto de vista da computação e nem do modo como foi desenvolvido o HD. O HD também aí eu só vou conseguir fazer pelo modo como foi estruturado o leitor e o módulo que faz a escrita no HD, eu só consigo realmente dados digitais, tá? Binários. Isso é um HD bem antigo. Lá no laboratório tem um HD antigão que eu mostraria para vocês. Em uma oportunidade a gente vai ver ele. Isso aqui que vocês estão vendo lá dentro são vários discos. E esse danado aqui, ó, olha só. Ele é de 1956, é um dos primeiros HDs aí da história. É o IBM 350. Olha só, 50 discos de 24 polegadas, então é basicamente do tamanho de um discão mesmo, aí, maior do que um disco de vinil. Ele tinha a altura de 1,70 m, quase a minha altura, 1 tonelada. Agora vocês pensam, quantos giga cabiam aí? 4,36 mega, 250 vezes menos memória do que um HDzinho que vem no notebook aí que você compra de 1 tera. Custava $35 mil. E apenas 1000 unidades dessas foram produzidas entre 1956 e 1961. Então o início aí da era dos HDs, ela começa assim com quase tudo da computação. Começou grande e foi diminuindo, né? Dando sequência aqui, ó, ele sendo transportado por um avião, tá vendo? Precisava de uma máquina empilhadeira.
Já esse aqui, ele é um disco que foi utilizado no metrô de São Paulo, nos primeiros anos de funcionamento do metrô. Ele já é menorzinho em relação a esse. O que tem lá no laboratório é bem parecido com esse aqui. Aqui estão as conexões dele. Falando em conexões, vocês viram lá dois tipos de interface. A interface ATA, também chamada de PATA ou de IDE, e a interface SATA. A interface ATA tem essa carinha aqui, a interface SATA, vocês viram lá, tem essa carinha aqui. E tem uma terceira interface chamada de SCSI, ou SCSI, mas a gente costuma falar SCSI. Já vi um SCSI, mas eu nunca utilizei um SCSI. É um pouquinho diferente aqui do ATA, é mais parecido com o SATA, mas ele foi muito utilizado em servidores e a gente não utiliza isso, tá? O usuário comum, foi mais utilizado em servidores. O que você tem dentro de um HD e como é que ele funciona? Lá dentro, se você abrir a tampinha, e nós teríamos feito isso no laboratório, você vai ver isso aqui, ó, um disco, que é chamado de platter. Aqui no meio, o eixo, que está ligado ao motorzinho que está lá embaixo, não dá para ver aqui. Você tem esse braço aqui de leitura, que é movido por um atuador, e na pontinha dele tem a cabeça de leitura. É muito parecido com um disco de vinil. A diferença é que o vinil, você começa de fora e vai para dentro, e o vinil é sequencial, embora, como eu falei para vocês, você pode colocar a agulha onde você quiser. E o HD, ele começa de dentro para fora. Então, o primeiro dado está aqui, a trilha 0 está aqui, e vai vindo para cá. O disco de vinil, ele é helicoidal, então você vai seguindo uma linha só, que vai diminuindo de raio até chegar aqui. No caso do HD, não é assim. Você tem uma trilha, aí depois você tem outra trilha, depois você tem outra trilha, assim segue. E não existe contato físico entre a cabeça de leitura e o disco, como acontece no caso do vinil. Aqui você tem um cabo flat, que vai levar as informações que estão sendo lidas aqui pela cabeça de leitura, tem um fiozinho passando aqui de baixo, de cobre, vai para o cabo flat e vai para a unidade aqui dentro, ó, que vai tratar esses dados e enviar pela porta de saída aqui, saída e entrada, né, pela interface SATA, tá bom? Você tem aqui os conectores de força, né, o conector SATA, e neste caso aqui ele também tem um conectorzinho aqui de energia do tipo IDE e tem jumpers. Nem todos são assim, a maioria não tem essas duas partes. A maioria que é SATA, né, não tem esses dois aqui. Você tem um material aqui, ele é feito normalmente de alumínio, e existem discos rígidos também feitos de vidro, mas ele precisa ser rígido. Isso aqui é importante, ele não pode dobrar nem nada, então ele é bastante rígido, nada flexível. Você tem uma camada por cima desse material, que é uma camada magnética. O alumínio não é magnético, então você tem uma camada de óxido de ferro, se eu não me engano, aqui por cima, e ela é da ordem de microns, tá? É bem fininha mesmo. E você tem um motor aqui que vai fazer isso aqui girar muito. Enquanto um disco de vinil gira aí 33, eu não lembro agora o valor, se é 33 rotações por minuto, 45, não lembro. Você tem o disco aí girando a 3.600, no caso aqui do disco rígido. É mais comum você comprar discos rígidos que giram em 5.400, esse virou um padrão aí, e tem alguns discos que são mais velozes que giram em 7.200. Normalmente discos externos vão girar entre 5.400 por conta da energia que é gasta para fazer ele girar. Então, como você lhe pluga um HD externo na USB, você não consegue extrair tanta energia assim do USB, então normalmente os discos são 5.400 RPM. Mas muitos discos internos de computador são de 7.200. Não é o mais comum, tá? Normalmente são um pouquinho mais caros esses discos aqui. E tem também de 10.000 RPM, que é menos comum. Você tem aqui dentro um motor de passo, que é um motorzinho que gira, funciona bem com ordem binária, digamos assim, com digital, com comandos digitais. O HD ele vai ter sempre um buraquinho. Por que existe esse buraquinho? Todo HD é montado e selado em um ambiente livre de partículas. Apesar disso, eles não são hermeticamente fechados. Em qualquer HD você encontra um pequeno orifício para a entrada de ar que permite manter a pressão interna do HD sempre igual à do ambiente. Esse orifício é sempre protegido por um filtro. O que acontece? Lá dentro do HD, deixa eu voltar essa imagem aqui, ó. Quando você abre um HD, ele vai parar de funcionar, ok? Por quê? Quando ele é feito, ele é montado numa sala completamente limpa. Não existe partículas suspensas no ar dessa sala. O que acontece? Essa cabeça de leitura, quando o HD está parado, ela vem aqui para o canto, né? E ela chega a encostar no HD. Na verdade, acho que o ponto de repouso dela é aqui. Ela encosta no HD. Só que quando esse HD começa a girar, e a tampa está aqui fechada, gera uma bolsa de ar
por conta da velocidade tão alta, que levanta esse cabeçote. Então, o cabeçote ele fica próximo, mas não encosta na superfície do disco. Se encostar, arranha. Então, se arranhar, estraga, já era. Só que a distância não passa um fio de cabelo. Ela é mais fina do que um fio de cabelo. Então, não pode ter nenhum grãozinho de poeira, nada aqui dentro. Porque pode acabar encostando aqui e atrapalhando a leitura. Então, é super limpo dentro de um HD. Acontece que você poderia fazer com que ele fosse hermeticamente fechado, ou seja, não entra nem sai ar e pronto, ele vai garantir que vai ficar limpinho para sempre. Só que quando isso aqui começa a girar, o ar lá dentro esquenta. Ar quente tende a expandir, né? E aí você teria um HD sempre sob pressão, esquentando cada vez mais. Então o que acontece? Existe um orifício, tanto que existe a mensagem não cubra este orifício, porque aqui tem um filtro, tipo uma espuminha lá por dentro, que permite que o HD esquentou, o ar ficou quente lá dentro, aumentou a pressão interna, o ar sai por esse orifício. O HD esfriou, de fora está mais quente que lá dentro, o ar entra novamente por esse orifício. E essa espuminha não deixa nenhuma poeira entrar. Então, vocês vão ver sempre um orifíciozinho no HD, não pode tapar ele. Aí nós temos a outra parte do HD, que nessa parte aqui, ó, vocês viram um lado do HD. Virando ele por baixo, vocês vão ver essa parte aqui que é a placa lógica. Então, a placa lógica ou placa controladora é a parte pensante do HD. Com exceção dela, o HD é um dispositivo relativamente simples, composto por uma série de dispositivos mecânicos. Então, o HD ele é um dispositivo eletromecânico, ou eletrônico mecânico. Essa parte aqui é que vai conter os chips que vão vão pegar os dados que foram lidos pelo cabeçote, tratar ele, colocar em ordem para poder enviar dentro de um protocolo, né, de sequenciamento de bits pela portinha SATA aqui, pela interface SATA, ok? Isso aqui que vocês estão vendo é um clock. O HD também tem um clock interno para poder organizar a saída dos dados e poder conversar de maneira síncrona com o chipset ponte sul da placa-mãe. Às vezes você tem também, aqui eu não vou saber qual desses chips, se esse ou esse ou esse, não dá para saber, que é uma pequena quantidade de memória cache. Ou seja, enquanto o disco está lendo, ele está guardando os dados na memória cache e depois daqui é que eles vão ser organizados e enviados. Então essa organização aqui na memória cache faz com que a leitura fique mais rápida, né? Você não tem que ficar esperando o braço de leitura. Bom, das interfaces que a gente conhece, a IDE ou ATA e a SATA, diferenças físicas, vocês já conhecem. A IDE tem essa carinha aqui, ó, 40 pinos. A SATA tem essa carinha aqui. Então aqui é o conector de dados e aqui vai o conector de alimentação. No caso aqui eu tenho a alimentação, aqui tem os jumpers. Esses jumpers servem para configurar um HD. Essa configuração a gente faria em laboratório, não adianta eu explicar aqui, tá? Nos HDs SATA, os primeiros tinham também essa parte aqui para você configurar os jumpers e uma alimentação IDE, caso você não tivesse alimentação SATA. Porque na transição aí você tinha um cabo de transferência de dados, mas às vezes a sua fonte não era SATA, não tinha um conector SATA. Mas isso aí hoje em dia a gente não tem mais, é só isso aqui que o HD precisa, tá? O HD SATA. Bom, braço de leitura. O que é o braço de leitura? Ele é um dispositivo mecânico que vai movimentar as cabeças de leitura e gravação ao longo da superfície do disco. Possui várias ramificações para que cada uma das cabeças possa ter acesso à superfície magnética. Então, isso aqui tudo é um braço de leitura, tá? Esse braço aqui, no caso, tem 5 ramificações. Por quê? Porque esse HD ele é composto por um eixo e 4 discos. Então, isso é comum de acontecer. Normalmente os HDs que a gente tem costumam ter 2 discos, um disco só ou 2 discos. HDs mais antigos, para poder ter mais capacidade de memória, às vezes tinham mais discos. Como hoje a gente trabalha com HDs cada vez mais finos, então a tendência é que tenha 1 ou 2 discos no máximo, mas para um PC mais antigo não tinha muita importância se o HD fosse gordinho. Então às vezes tinha HD com mais discos aí para poder ter mais capacidade de armazenamento. E aí nessas ramificações do braço de leitura, o que a gente tem? Se eu pegar essa ramificação aqui embaixo, a segunda de baixo para cima, eu vou ter 2 cabeças de leitura. Isso porque o disco magnético, ele grava dados em cima, na superfície de cima, e na superfície de baixo também. É como se fosse um vinil com lado A e lado B. Não é bem isso, mas é como se fosse. Então ele grava dos 2 lados. A gente tem também alguns CDs e DVDs que gravam dos 2 lados. E aí, cada ramificação dessas vão ter 2 cabeças de leitura. Uma para ler o disco de cima e outra para ler o disco de baixo. Isso acontece com a segunda, terceira e quarta ramificação. A primeira e a última vai ter cabeça de leitura só, esse aqui no caso só para a superfície aqui de cima, e esse aqui só para a superfície de baixo.
não tem essa cabeça de leitura aqui e não tem essa outra. Então um braço com 5 ramificações vai ter quantas? 8 cabeças de leitura, beleza? Se eu tenho um HD que tem 4 discos, eu tenho 8 superfícies, portanto 8 cabeças de leituras para ler. Aqui, ó, como é que é um braço ou uma das ramificações, tá? Esse aqui é um bracinho que tem só 2 ramificações, de cima e embaixo, e aqui tá uma cabeça de leitura aqui de baixo e a cabeça de leitura de cima. O disco passa aqui no meio. O disco não é tão fino assim, ele é mais grossinho, ele vai passar aqui no meio, só que como eu falei para vocês, quando ele começa a girar, a tendência é esses bracinhos abrirem. Essa estrutura é rígida, mas essa estrutura aqui é flexível. É uma haste metálica bem fininha, então ela se mexe. Ela vai tender a levantar aqui e essa aqui se abaixar quando o disco gira. Aqui vocês estão vendo o braço de leitura sobre a superfície de um disco. E aqui vocês veem um reflexo desse braço de leitura. A superfície do disco é muito reflexiva porque ela é muito polida. Então aqui isso que eu já expliquei para vocês. Olha aí, ó. Um HD com 3 discos, você está vendo aqui só a ramificação de cima com a cabeça de leitura. Se você olhar de lado, você vai ver assim, ó, trazendo essa cabeça, esse braço, né, trazendo para fora, vocês vão ver as outras ramificações aqui, ó. Leitura embaixo, leitura em cima, leitura embaixo, leitura em cima. Isso aqui eu já expliquei também. E aqui, ó, a cabeça de leitura. Essa mesma estruturazinha aqui, ela vai fazer tanto leitura quanto escrita, certo? Aí você tem uma parte dela que é própria para poder apagar o dado enquanto ela está escrevendo, e essa mesma estrutura vai fazer a leitura também do disco. Então ele não lê e escreve ao mesmo tempo. Ou ele lê ou ele escreve. Então o disco, ora ele está gravando dados, ora ele está lendo dados. Mas isso é tão rápido e coordenado aí do processador e chipset que é como se ele fizesse as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é o motor aberto, isso aqui está desmontado, aqui está uma parte da estrutura, aqui está outra, e aqui o disco está deslocado aí para o lado, só para vocês verem o motorzinho. E aí, é possível ver aqui, ó, como é polida, essa imagem não tem uma resolução muito boa, mas dá para perceber como é reflexiva a superfície de um HD. Se a gente tivesse aberto um disco rígido lá no laboratório, vocês iam ver isso. Já expliquei isso aqui também. Aqui é um modelo com 14 discos, só para vocês terem uma ideia, né, um HD bem gordinho. Já expliquei isso também, né, as duas superfícies. Aí são só imagens para vocês poderem ter uma visão de como é por dentro o HD. E o tamanho dele? Hoje a gente tem 2 tamanhos padrão, mas antigamente a gente tinha um que a gente chamava de Bigfoot, ou pé grande, também chamado de Winchester. Ele era bem grandão, tamanho de um palmo mais ou menos. E também foram fabricados HDs bem pequenininhos também. Tá? Esse aqui é bem minúsculo, esse HDzinho aqui. Normalmente não era para ser utilizado em computador, mas em dispositivos móveis. Numa época em que a gente não tinha o flash drive, que é o que a gente tem hoje no SSD, tem no pendrive, por aí vai. Cartão de memória. Então os modelos que a gente tem hoje em dia são de 3,5 polegadas e o de 2,5 polegadas. Importante saber essa diferença, porque se você vai comprar um HD para o seu PC, é desse grande aqui, 3,5, que é o que cabe no gabinete. Se você tem um gabinete mais atual, pode ser que ele tenha lá dentro dele uma estrutura, às vezes metálica, normalmente de plástico, em que você consegue encaixar um HD de 2,5 e ele é um adaptador. Ele aumenta aqui a espessura do HD de 2,5 para ele caber no gabinete. Agora, se você vai comprar para o notebook, é esse de 2,5. E normalmente HDs externos também são de 2,5 polegadas. É muito importante ter atenção a isso, tá? Porque acontece frequentemente da pessoa faz uma pesquisa de preço e acha um HD do tamanho que ele quer, 1 tera, 2 tera, o que for, e vê que está um preço bem mais barato que outros, e compra. E aí, quando chega em casa, é de 3,5. Por quê? O HD de 3,5 polegadas é mais barato que o HD de 2,5 polegadas. Então, atenção com relação a isso aí. Foram fabricados também HDs de 1,8 polegadas, ele é pequenininho, também para notebooks ultra portáteis ou netbooks ou ultrabooks, aqueles bem fininhos. E nós tivemos também HDs de 1 polegada que foram utilizados em Palm Tops e MP3 players. O iPod, se eu não me engano, usava um HDzinho desse aqui. Só que hoje 6 GB, você tem cartão de memória aí de 32 GB, 64 GB. Então não faz mais sentido isso aqui hoje em dia. Mas houve a época em que se você queria ter uma grande quantidade, uma grande capacidade de armazenamento, tinha que ser um HDzinho. E esse foi o grande diferencial do iPod, porque era possível gravar muita música nele, porque ele tinha um HDzinho interno. Como é que é feita a leitura e a escrita? Então aqui está a cabeça de leitura.
E no disco rígido, você vai ter, naquela superfície lá, micrométrica, ela é bem fininha, vai ter o que a gente chama de células de memória. O termo correto não é bem célula, mas você tem lá pequenas estruturas que vão ser alinhadas com a cabeça de leitura. Então, isso aqui vai gerar um campo magnético oscilante que vai fazer com que a parte magnética aqui do disco fique alinhada, por exemplo, sul-norte, direita-esquerda, ou sul-norte, esquerda-direita. Enfim, ele vai alinhar os polos magnéticos daquela superfície. E aí, se eu tiver alinhado nesse sentido, pode ser 0, no outro sentido pode ser 1, e assim eu tenho os meus bits gravados no HD. Essa parte aqui, ó, esse aqui é um escudo magnético para não deixar que um bit interfira no outro. Esse aqui só faz a leitura, então, dependendo da orientação magnética aqui, ele vai mandar um pulso para um sentido ou um outro sentido, e isso vai ser interpretado como 0 ou 1. E na mesma estrutura aqui você tem essa parte que é a parte de gravação, que é um eletroímãzinho, é minúsculo, tá? Que vai alterar a orientação dessas partículas magnéticas aqui. Bom, no início era assim, tá? Esquerda-direita, digamos. Estou usando esquerda-direita, não é bem isso, mas era uma orientação horizontal, digamos assim. Até que foi desenvolvido uma forma de gravar perpendicular. A galera conseguiu fazer de uma forma que o campo magnético fazia essa estrutura se orientar perpendicularmente aqui, ó. E isso fez com que diminuísse o tamanho do bit, tamanho físico mesmo. E aí eu podia colocar mais célulazinhas numa trilha de disco rígido. E isso fez com que coubesse mais informação, né, digamos assim, mais bits no mesmo disco. Mas claro, isso aqui não é... Você não vai transformar um HD, que era assim, nisso. É uma outra estrutura, tá? Isso aí é outra fabricação. E aí, por isso que os discos de uns tempos para cá passaram a ter mais capacidade. O que você tem num disco, então? Ele é dividido de maneira lógica e não fisicamente, você não vai ver isso aqui no disco, mas ele é dividido de maneira lógica em trilhas, setores e cilindros. Então, como eu falei para vocês, no disco de vinil, você tem uma helicoidal aqui, ó. Ele vai diminuindo de raio até chegar lá no centro. No disco rígido, você tem vários círculos concêntricos. Cada círculo desse aqui é uma trilha. Então, esse amarelinho aqui é uma trilha. A trilha 0 começa aqui e vai aumentando de número até lá. Cada trilha dessa é dividida em setores. Então, essa parte azul é um setor. Então, cada trilha dessa aqui, que está exemplificando, tem quantos setores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setores. Cada trilha tem 8 setores. Para otimizar, os discos não são feitos assim, todas as trilhas com a mesma quantidade de setor. Se você reparar bem, esse setor aqui é pequenininho, enquanto esse setor é bem grande. Então, num disco rígido real, essa trilha tem 8 setores. Essa trilha aqui, por exemplo, eu posso dividir isso aqui em 2 setores. Essa trilha pode ter 16. Aqui eu poderia dividir em 3, e essa trilha teria 24, e assim segue. Então, cada trilha, na verdade, não tem a mesma quantidade de setores que a anterior. À medida que vai aumentando o raio aqui, aumenta também a quantidade de setores numa trilha. Só que eu tenho trilhas de um lado e eu tenho trilhas do outro lado também. E aí ocorre que, se eu tenho 2 discos, eu tenho trilhas nessa superfície, eu tenho trilhas na superfície de baixo, eu tenho trilhas na superfície desse segundo disco, e eu tenho trilhas aqui embaixo. Então, por exemplo, essa trilha cinza aqui, ó, a gente considera que essa trilha cinza, mais a trilha cinza embaixo, mais essa trilha cinza aqui, mais aí embaixo, essas 4 formam um cilindro. Assim também eu posso pegar aqui, ó. Então, virtualmente eu tenho um cilindro. Aqui está representando 1, 2, 3, 4 trilhas desse raio aqui, desse cilindro. Por que isso é importante? Como vocês viram, o braço de leitura, ele se move, ele move as suas partes de uma vez só. Então aqui, ó, não tem como eu mover esse separado desse. Então, se eu tenho aqui 3 discos, as minhas cabeças de leitura vão estar sempre alinhadas. Então é muito mais interessante eu gravar dados na sequência, ao invés de gravar na sequência de uma trilha para outra, eu gravo todos numa trilha aqui, depois numa trilha de baixo, depois na trilha de baixo, na trilha de baixo, assim segue. Porque fica mais rápido, tanto de gravar quanto de buscar os dados. E é por isso que o endereçamento de dados num HD vai ser dado por cilindro e não por trilha. Então, o cilindro 0 aqui até lá adiante. E aí, cada cilindro, obviamente, dividido em setores, tá bom? Isso aqui eu acabei de explicar para vocês. Vocês dão uma lidinha aí depois. Cada setor desse aqui, ele tem 512 bytes. Isso é padrão. Todo setorzinho vai ter 512 bytes de armazenamento de dados. Então, se eu tiver 10 setores,
eu tenho 5.120 bytes, né? Na verdade não dá exatamente isso, mas você tem uma quantidade ali que vai formar depois os kbytes, os megabytes, os gigabytes, os terabytes. Eu gravo no HD em porçõezinhas de 512 bytes. Então se eu tiver um arquivo de texto, TXT, que eu usei apenas 16 bytes para gravar ele vai ocupar um setor, 512. E aí eu não consigo gravar mais nada nesse setor, ele já foi ocupado. Se eu tenho um arquivo que tem 512 bytes, ele vai ocupar um setor. Se eu tenho um arquivo que tem 600 bytes, ele vai ocupar 2 setores. Um setor vai preencher inteiro com 512 e o outro setor vai preencher lá com 88 bytes. Isso é importante porque por conta do endereçamento. Então, como que eu vou achar um arquivo no meu HD? Eu preciso dizer, ou o chipset vai fazer isso, né? Dizer para ele em que endereço está. Cada setor é como se fosse uma casa. Essa casa pode, sei lá, ter 5 quartos. Se tiver um morador lá, ok, ele ocupa um quarto, a casa está ocupada. Se a casa tiver 5 moradores, beleza, os 5 moradores são de uma mesma família, tá lá. É isso que acontece mais ou menos assim no nosso HD. Cada setor tem 512 bytes ali de espaço, mas cada arquivo vai ocupar ali ou um setor, ou 2 setores, ou 3 setores, e assim vai. Um número sempre inteiro de setores. Não vai ter um arquivo que vai ocupar 3 setores e meio. O endereçamento dele vai dizer que ele tem 3 setores ou 4 setores. Muito bem. Isso aqui eu já expliquei para vocês. E aí, com relação ao desempenho, nós temos 3 características aí para falar de desempenho do disco rígido. Uma é a questão do tempo de acesso, outra é a taxa de transferência externa e outra é a taxa de transferência interna. Tempo de acesso e taxa de transferência interna é uma questão do HD. Taxa de transferência externa é uma questão do HD e da interface. E aí vai HD, interface e placa-mãe. Vamos ver cada um desses aí. Tempo de acesso. Tempo de acesso está relacionado com a velocidade de movimentação do braço, que contém as cabeças de leitura e gravação. Podemos entender facilmente que quanto mais veloz for o movimento deste braço, mais rapidamente o disco poderá acessar qualquer dado nele armazenado. Tiverem curiosidade, pesquisem lá no YouTube, braço de HD se movimentando. Vocês vão ver que é bem rapidinho. Então, esse movimento do braço aqui é o tempo que leva para o cabeçote ler um dado. Esse é o tempo de acesso. Aí nós temos as 2 taxas de transferência, como eu falei. A transferência interna é da cabeça de leitura para a memória interna, ou a cache interna. Essa é a taxa de transferência interna, ela é bem rapidinha. E aí nós temos a taxa de transferência externa, que aí depende se eu tenho uma interface IDE, se eu tenho uma interface SATA 1, SATA 2, SATA 3. E aí depende também do próprio disco rígido. Alguns discos fazem essa transferência mais rápida, outros mais devagar. Como eu falei para vocês, a taxa de transferência externa é a taxa de transferência de dados. E aí nós temos alguns padrões, tá? Os primeiros padrões aqui, esses 3 primeiros são padrões IDE. Então você tem o ATA66, chamava assim porque ele era de 66 megabytes por segundo de transferência. ATA100, ATA133. E aí veio a SATA. Qual que é a diferença? O padrão ATA manda os bits de maneira paralela. Então você tem aquele cabo flat, tem vários fiozinhos, 40 fiozinhos, né? Aí você manda ali os bits todos ao mesmo tempo. Então você vai mandar um pacotinho de 8 bits, 1 byte, ele manda direto, 8 bits de uma vez, cada um vai num fio, depois mais 8 bits, depois mais 8 e assim vai. No caso do SATA, ela é serial, então você não manda vários bits de uma vez, você manda um só por vez. Você manda um bit, outro bit, outro bit, outro bit. Teoricamente, um padrão SATA seria mais lento que o padrão ATA. E de fato, durante muito tempo, um padrão serial era mais lento que o padrão paralelo. Acontece que o paralelo, quanto mais rápido for a taxa de transferência, mais um fiozinho que está passando um do lado do outro, acaba gerando interferência eletromagnética no outro. E isso pode trocar um bit 0 para 1, por exemplo. Ou o contrário, um bit 1 pode virar 0. Então começa a dar interferência e você não tem os dados chegando do outro lado. Então existe uma limitação de velocidade para essa transferência externa aqui, quando você tem um cabo paralelo. Por isso que você tem um cabo de 80 vias. O cabo de 80 vias, se não me engano, ele é a partir do 100 ou a partir do 66, não lembro agora, ele dá uma blindada ali, mas só até essa velocidade. A partir de 133, se for mais do que isso aí, começa a ter interferência. Então, chegou-se no limite físico. Então, com o desenvolvimento de uma interface serial que conseguiu ser mais rápida que a paralela, aí ficou tranquilo. Por quê? Numa serial, não tem como um bit interferir em outro, porque eles são mandados um de cada vez. E aí, com o desenvolvimento de novos transistores, novas portas lógicas mais rápidos, processadores mais rápidos, chipsets mais rápidos,
foi desenvolvida uma interface de HD mais rápida. E aí na primeira geração era 150, a segunda geração 300, a terceira geração 600 megabytes por segundo. Nós estamos ainda nessa geração aqui e não há nenhuma perspectiva de um SATA 4 aparecer aí no horizonte. Um HD vai ficar mais ou menos aqui, ó, 150, 200, um HD normal. Por que a gente tem outras interfaces mais rápidas? Primeiro porque quanto mais rápido a interface funciona, melhor ela funciona em velocidades menores, menos erro vai ter. Mas também por conta do desenvolvimento dos SSDs. Aí sim, um SSD pode chegar a 500 megabytes por segundo. Então nos melhores SSDs, a gente já está no limite dessa interface aqui. Então, em algum momento vai ter que melhorar isso, mas por enquanto é o que está funcionando. Bom, com relação a essas taxas aí, ao lado do tempo médio de acesso, a taxa de transferência interna é o mais importante fator que define o desempenho do disco rígido. Enquanto o tempo médio de acesso é decisivo na leitura de arquivos pequenos, em grande quantidade, a taxa de transferência interna é o principal fator envolvido na velocidade de leitura e gravação de arquivos grandes. Então, ó, eu estou lendo vários arquivozinhos. Quando eu estou lendo vários arquivos, aquela agulhinha, aquele braço, ele vai ficar se movimentando muito rapidamente para um lado e para o outro. E isso define, né, o quão rápido eu vou conseguir ler arquivos pequenos. Mas quando eu tenho arquivos grandes, significa que eu tenho uma cadeia de bits longa, então muitas vezes o braço fica parado ou se movimenta muito pouco. Ou seja, essa velocidade aqui de leitura vai ser bem rapidinho. Aí o que vai definir mesmo se vai ser rápido ou não é quão rápido esses bits são transferidos para a memória interna. Então essa taxa de transferência interna ela é muito importante também. E aí, os fatores que interferem nessa taxa de transferência, duas coisas interferem aí na taxa de transferência interna. Uma é a densidade de gravação. Então vocês viram que quando passou a orientação dos polos magnéticos aqui para a vertical ao invés de horizontal, a densidade dos dados ficou bem maior. E aí você tem uma quantidade muito maior de dados sendo lidos em um período de tempo. E aí essa velocidade de transferência interna aumenta. E outra coisa que faz aumentar é a velocidade com que esses bits passam por aqui. E isso depende da rotação do disco. Então é isso que a gente tem, o disco lendo ali. Então você tem aqui o braço movimentando, os bits estão ali. E assim você vai fazendo a leitura. Por fim, os discos SATA têm esse protocolo de leitura e gravação de dados, na verdade de leitura, que chama NCQ. Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o tempo ocioso do disco entre uma leitura e outra para reorganizar a ordem das leituras seguintes. Então, quando o disco está fazendo uma leitura e tal, um processadorzinho pequenininho que tem no disco rígido, ele vai organizar como é que vai ser lido os próximos dados. Por que isso é importante? O padrão seria isso aqui, ó. Você precisa ler um dado, ou ler uma sequência de dados, e a sequência que foi pedida para você é essa aqui, ó. Leia esse dado, depois leia esse, depois leia esse, depois leia esse. Então, 1, 2, 3, 4. Qual que é a tendência do disco fazer? É ler o dado 1, esse que vai girar, ele lê o dado 2, vai girar, ele lê o 3, vai girar, ele lê o 4. Tanto faz o disco girar, como se o disco estiver, você pode imaginar assim, se o disco estiver parado, é como se a agulha percorresse o disco. Então ela viria por aqui, pegaria esse, pegaria esse, pegaria esse. Então se alguém fala para você, olha, pega lá uma colher, um copo, o leite e o Toddy. Aí você vai lá, pega a colher, o copo, o leite e o Toddy. Mas o que impede você de pegar a colher, o leite, depois o copo e depois o Toddy e fazer um percurso menor? Nada te impede. Então, o que o HD vai fazer é reorganizar essa sequência de busca de dados, mas na hora de entregar, ele entrega na sequência que foi pedida. Ele vai entregar o 1, depois o 2, depois o 3. Mas enquanto ele lê e manda para a memória interna, ele faz essa reorganização da sequência e isso faz com que a leitura seja mais rápida. Bom, o que temos de HD por hoje é isso aqui. Na próxima aula, vamos aprofundar um pouco mais e falar também do SSD e de algumas questões que envolvem sistemas de arquivo. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.